E aí, pessoal, graça e paz a você que está nos acompanhando em mais esse culto da JNI. É um privilégio para nós ter você aqui conosco. A gente já pede para que você espalhe essa boa nova que será transmitida através das canções, através da palavra que será ministrada nessa noite. Então eu queria que você compartilhasse o link dessa transmissão no grupo dos seus familiares, no grupo da faculdade, da escola, com quem você conhecer aí. Tenho certeza que essa palavra vai tocar ao coração de alguém que realmente precisa, de alguém que precisa ser acalentado pelo Senhor nessa noite. Então, seja esse portador da boa nova, seja esse embaixador de Cristo e propague essa palavra também através da rede social. Divulgue o trabalho da sua igreja, divulgue o trabalho da JNI. Mas não fique só nisso. Participe conosco do culto, interaja, esteja somando conosco. Se você tem pedido de oração, coloque seu pedido de oração na transmissão. Nós estaremos, se assim Deus permitir, durante a semana estaremos orando no GEL, nos outros cultos da JNI. Nós vivemos um momento tão pesado, não é tão triste, então é importante que nós possamos nos suportar uns aos outros em oração, nós possamos nos ajudar uns aos outros. Então, convido você a participar, não apenas assistir, ser um mero espectador dessa transmissão, mas que você cultue, que você ore ao Senhor nos momentos que nós estivermos orando, que você cante conosco, que você se levante, se você sentir vontade de se levantar na sua casa, celebre ao Senhor, que você se ajoelhe se você sentir essa vontade no seu coração, mas não perca esse momento de cultuar ao Senhor. Estamos aqui reunidos não somente para fazer, mas estamos aqui para adorar ao Senhor. Então eu convido você nessa noite a cultuar junto conosco. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Ele esteja conosco em todos os momentos, que Ele se faça presente em nosso meio, aí na sua casa, aí no seu quarto, mesmo que você esteja escutando sozinho pelo seu celular, no fone de ouvido, que o Senhor toque o seu coração, que você se deixe ser moldado por Ele. Pai, nós te louvamos, nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, guardado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. No meio de tantas tragédias, Senhor, nós podemos celebrar a nossa vida. Nós sabemos que o mundo anda um caos, nós sabemos que tantas aflições têm rondado os nossos corações, mas nós hoje podemos dizer que o Senhor nos tem sustentado, que o Senhor tem acalentado o nosso coração, que o Senhor tem dado forças para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Só isso já seria motivo suficiente de nós nos estarmos alegres em Tua presença, Deus. Mas quantos livramentos o Senhor nos tem dado, quantas coisas o Senhor nos tem livrado do mal. Pai, que o nosso coração não seja viciado em olhar apenas os problemas, mas que nós possamos no nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, enxergar as pequenas coisas boas, as coisas que nos fazem caminhar, as coisas que nos fazem estar mais próximas do Senhor, os benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o ar que nós respiramos, a comida que nós temos à nossa mesa, a casa que nós temos para morar, a saúde que hoje temos, dos nossos familiares estarem bem. E para aqueles que porventura hoje passam por necessidades, nós sabemos que o Senhor continua sustentando e suprindo, Pai. Nós sabemos que o Senhor continua sendo bom. Então crava essa verdade nos nossos corações, naqueles que estão enlutados, naqueles que estão contristados. Crava essa verdade no coração, Pai, do meu irmão. O Senhor continua sendo bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Nós queremos te louvar, Pai, agradecer ao teu santo nome e te pedir, Deus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos valentes em meio a esse tempo. Nos ajuda a sermos
Pessoas que não retrocedem, mas que prosseguem para o alvo, que é o Senhor Jesus. Nos ajuda a sermos valentes para enfrentar a todas as coisas. Porque sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar o nosso período de louvor cantando essa canção. Que seja realmente uma canção que renove a sua força, renove o seu vigor. Seja valente. Seja valente. Em meio a tudo, seja valente. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. Amém? Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno, que segura no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga. O medo e mais nada. Não, não, não. O medo se vai quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser, ser. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente, ser valente. Não deixe o medo te paralisar. Muito pelo contrário. Use as palavras que o Senhor nos deixou através da Bíblia Sagrada, para que possa ser a sua força, a sua fortaleza. Seja valente. O Senhor, Ele é aquele que preenche o nosso coração, mesmo quando nós nem sabemos aquilo que nós vamos orar, aquilo que nós falamos. O texto em Romanos capítulo 8 fala a respeito disso. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, nos fala a respeito disso. O versículo 26 diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar,
No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Eu não sei aquilo que você tem passado, eu não sei aquilo que a sua família tem vivido, mas de uma coisa eu sei, mesmo quando você não tem palavras para transmitir as suas ideias, ou as suas emoções, os seus sentimentos, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos ouve através do Espírito Santo que habita em mim e você. Então, convide o Abba nesse momento, para que Ele possa, no âmago do seu íntimo, orar aquilo que você tem passado, aquilo que você tem chorado, que tudo isso que você tem sentido possa ser transformado em orações que possam chegar ao trono celestial, que possam ser respondidas, que possam ser ouvidas e que possam ser atendidas à medida que o próprio Deus, como a palavra fala, o Espírito Santo, Ele ora em conformidade com Deus, porque eles são... Não se sinta só. O Espírito Santo, Ele habita em você. O Espírito Santo, Ele é melhor conhecedor de nós mesmos. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. O teu jugo, Senhor, teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Abba, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. O teu jugo, Senhor.
Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Troca, Senhor, os nossos fardos pelos teus fardos, Senhor, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Troca, Senhor, os fardos daqueles que hoje andam tão sobrecarregados, andam tão cansados. Troca, Senhor, os fardos, pois nós precisamos da tua intervenção, da tua poderosa mão, da tua potente mão, Deus. Toca-nos, Senhor, porque só tu nos conheces, só tu nos sondas. Só o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. Para onde fugiremos? Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Pai. Aos teus pés, Senhor Jesus, meu Rei. Tudo é mais claro, eu enxergo o que posso ser. Nunca fugirei do que eu vi, és tudo que eu mais quero. Como criança eu me entrego a ti. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estarás. Antes deste mundo existir, Pai, o Senhor já conhecia, o Senhor nos formou, o Senhor nos conhece. Sonda os nossos corações. Antes de esse mundo existir, tu já me conhecias. Te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosos que a areia do mar, seus pensamentos pra mim são tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estarás, estarás, lá estarás. Vê se há lá dentro do meu coração algum caminho mau. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo,
sabemos, Senhor, que nos mais altos montes, até o mais profundo abismo, o Senhor ali conosco está, nos guardando, nos guiando, nos livrando. Guia-nos, Senhor, em pastos verdejantes. O teu cajado e a tua vara nos consolam. Cuida, Pai, de nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem guardado o nosso coração e a nossa vida. Que cada palavra, que cada canção cantada, que cada palavra entoada, que cada louvor que aqui foi ministrado, que possa remoer e tocar os nossos corações, que nós possamos meditar, que nós possamos nessa noite meditar em cada palavra e fazer dessas palavras cantadas como verdadeiras orações, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos molde, para que o Senhor venha a moldar em nós sua vontade, para que o Abba possa orar aquilo que o próprio Deus pensa ao nosso respeito, porque assim como a música fala, mais numerosos que a areia do mar são os pensamentos do Senhor ao seu respeito. Antes que o mundo existisse, o Senhor já tinha planejado, já tinha arquitetado a sua vida. Então viva de acordo com aquilo que o Senhor arquitetou para que você possa viver. Amém? Queria que você ainda permanecesse conosco nessa live, porque nós agora teremos uma parte importante, uma parte especial, a palavra do Senhor que será ministrada. Então, que você possa continuar conectado conosco para receber do Senhor através do pão que alimenta, através da palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida e em breve, se Deus quiser, no próximo sábado nós estaremos juntos para mais uma vez adorarmos ao nosso Pai. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, amados, muito boa noite. É uma satisfação enorme sempre aceitar o convite da JNI para compartilhar um pouco da palavra do Senhor e do quanto o Senhor tem falado ao meu coração nos últimos dias. E acho que nada mais justo, mais conveniente talvez, de falar do tema do ano, né, da nossa juventude, que é a integridade. Então vou tentar contribuir com a minha compreensão sobre integridade cristã e como a gente pode alcançar essa integridade. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele ministre nesse momento, que Ele conduza esse momento, né, segundo o seu Santo Espírito. Santo Eterno Pai, nós te louvamos pela oportunidade, ó Pai, de se enriquecer da Tua Palavra, de te conhecer ainda mais, entrar nas profundezas do Teu conhecimento. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos inspire para entender as Tuas palavras, os Teus mandamentos, os Teus princípios. Dar-nos discernimento para entender o que vem e o que não vem de Ti, Senhor Deus. E que de fato eu seja instrumento, ó Pai, para propagar a Tua verdade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu creio muito que integridade surge do entendimento de que nossa vida ela é em parte, ela é incompleta, ela é imperfeita. E a vida íntegra, ou a vida inteira, plena, ela só surge quando de fato nós se sujeitamos ou se submetemos a uma vida com Ele, a uma vida com Cristo, a obedecer seus mandamentos, a realizar a sua vontade. Na verdade, Cristo não nos completa, né? Seria presunção nossa crer que pudéssemos unir esforços com Cristo para completar alguma coisa, porque Cristo já é o todo, Cristo já é perfeito, Cristo já é inteiro. Então, na verdade, ser íntegro, segundo a palavra do Senhor, né, ter uma vida íntegra,
é ter uma vida preenchida totalmente pelo Santo Espírito do Senhor. É ter uma vida preenchida totalmente por Jesus Cristo. E se pararmos para pensar, de fato é necessário que, para que isso aconteça, a gente se esvazie de nós mesmos. É necessário que haja uma renúncia, um abandono das coisas do mundo, das nossas vontades, dos nossos desejos mais imediatos, dos nossos sonhos, dos nossos planos, para que de fato a gente viva uma vida extremamente plena, inteira, inteira em sua completude no Senhor. O próprio Cristo nos instrui lá em Lucas 9:23, ele diz que se alguém quiser acompanhá-lo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-o. O que é tomar diariamente a sua cruz, negar-se a si mesmo, se não renunciar? Então a gente sabe que, como cristão, nós sabemos que boa parte ou uma parte relevante do Evangelho está correlacionado com renúncia. Ou seja, integridade, viver uma vida íntegra, está extremamente correlacionado com renunciar, com abandonar as coisas do mundo e viver em prol de estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Só que há um porém aí, e um porém muito grande, porque esse porém surge de nós mesmos, é que o coração do homem, ele busca por status, por reconhecimento, por aceitação, por reputação perante a outros homens. E é inerente ao coração do homem buscar por muletas da carne. A gente sabe que há uma busca por reconhecimento, por importância, por grandeza. E a gente sabe que há pessoas que correm para se especializar em alguma coisa, em estudar e buscam o conhecimento incessantemente, fazem graduação, mestrado, doutorado em uma determinada área, tentam ser importantes dentro dessa área. Não há nenhum problema nisso, né? O Evangelho não condena essa prática, né? O que é condenável ou talvez se torne iniquidade é quando isso se confunde com a sua própria identidade. Há pessoas, por exemplo, que buscam por beleza física e só sentem prazer ou só conferem valor à sua vida se elas forem aceitas ou vistas como pessoas belas por outras pessoas. Há pessoas que buscam por dinheiro, casas, carros, por bens materiais e só conferem valor à sua vida ou ao seu coração se possuírem essas posses, né? se tem essas posses. E isso nos afasta de fato no que Jesus entende como grandeza, a perspectiva de Jesus em relação à grandeza, né? Porque Jesus, ao ensinar o reino, ele fala que quem quer ser o maior, que seja o menor. Ele fala também que a verdadeira grandeza é servir aos outros e não ser maior do que os outros, assim como a nossa lógica humana acredita. Em Lucas 16:15, ele diz o seguinte: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então o Senhor já direciona aí a nossa vida no fato de que as coisas que a gente atribui valor aqui na terra, elas são insignificantes em relação ao reino do Senhor, em relação à busca pelo conhecimento de Deus, em relação ao reino dele. Agora, nós sabemos que a luta por uma vida renunciadora, ela não é trivial, ela não é simples, né? É difícil, claro que talvez em algumas áreas da sua vida seja mais fácil você se desprender, ou por cultura, ou por a sua educação, né? Você tem mais facilidade de se desprender de certas coisas.
mas viver uma vida renunciadora e de desconstrução do seu reino não é algo trivial, não é algo simples. Tanto que a gente se admira demais aqueles casos de missionários que abandonam sua carreira, seus estudos, a sua família, ou o convívio com a família, dos seus amigos, e vão pregar o evangelho em nações com privações de conforto, privações de recursos financeiros, muitas vezes se submetem a buscar por mantenedores. É facilmente encontrado na internet a história de dois alemães que se chamavam a história chamava de moravianos, que no século XVI tinham sede por propagar a palavra de Deus na África. E na época não havia agência missionária. E eles se venderam como escravos para entrar dentro da África e pregar o evangelho. E aí você fica pensando, nossa, eu não consigo às vezes nem deixar de comer as coisas que eu gosto, ou nem de olhar torto para um irmão que deixou de dar boa noite quando passou pela gente. Quanto mais se vender como escravo, ou seja, se renunciar a tudo para viver como embaixador de Cristo, né? E diversos outros casos, né? Talvez o caso mais, ou um dos mais importantes da história, é a história do próprio Paulo, né? Paulo apóstolo, que tinha o status de soldado romano, doutor da lei, tinha um profundo conhecimento das escrituras sagradas e abandonou tudo isso para viver uma vida missionária, para viver náufragos, para viver apredejamentos, lixamentos, né? Mas parece que esse tipo de pessoa entende o que de fato é o evangelho. Parece que de fato existe um X da questão aí, uma fórmula do porquê existem essas pessoas que a gente admira tanto. E lógico, nós como cristãos, nós queremos ter uma vida desprendida das coisas, né? Quando a gente ouve esse tipo de testemunho, nós nos esforçamos ao máximo para tentar abandonar os nossos pecados de estimação, abandonar os nossos caprichos, os nossos mimos, mas a gente percebe que essa luta não é constante, né? A gente perde força porque provavelmente, e é isso que a gente vai ler aqui, provavelmente a renúncia ela não vem através de esforço humano, através dos nossos méritos ou das nossas obras. E Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele parece que matou a charada e nos ensina do porquê renunciar, certo? E como ele consegue renunciar, como ele conseguiu renunciar de todas as coisas, de todos os títulos que os homens atribuíam valor. E depois ele se torna um missionário, um homem de Deus que teve contribuição, né, significante e relevante, né, para o estabelecimento do cristianismo no mundo. Em Filipenses 3, vamos ler o 7 e o 8. A palavra do Senhor diz assim. Vou dar um tempinho aqui para vocês acharem. Agora. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco, para não falar outra palavra, para poder ganhar Cristo. E que todas as coisas são essas? Se a gente voltar alguns versículos antes, no versículo 4, ele começa a falar dessas coisas que ele deixou. E ele fala o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, ou seja, confiança na carne, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne,
eu ainda mais. Primeiro, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, uma das 2 remanescentes depois do Império Babilônico, verdadeiro hebreu, ou seja, dentro da aliança ele já estava. Quanto à lei, fariseu. O que é que significa isso? Significa que ele tinha um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era um doutor da lei e respeitado no mundo judaico. E aí ele fala que mas para mim agora tudo que era lucro, para ser a considerar como perda. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por quem perdi todas as coisas. Então, Paulo deixou a receita do bolo para a gente. A vida renunciadora, uma vida de renúncia, de abandono das coisas da carne, né? E se voltar para as coisas do céu, né? Para as coisas do alto, envolve conhecer a Cristo. Não é por nossas forças, ou seja, o cristão ele não renuncia porque ele é um mártir ou porque ele é melhor, né? Nós somos iguais a todas as pessoas, temos nossos desejos, nossos sonhos. Mas o cristão que tem contato com Cristo e que adentra que o que Paulo vai falar aqui, nas profundezas do conhecimento de Jesus, o que a gente percebe na história é que pessoas que tiveram esse contato com Cristo, elas de fato não tiveram dificuldade em abdicar dos seus desejos e das suas vontades mais imediatas. Então, o X da questão aqui é exatamente conhecer a Cristo. A renúncia, ou melhor, a integridade, ela só surge através da renúncia, porque a gente precisa se esvaziar de nós mesmos para que Cristo seja inteiro na nossa vida, porque Ele não precisa de complemento. E a renúncia, ela vem através do conhecimento ou da superioridade, em outras versões falam a superioridade da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Então essa é a cereja do bolo da vida cristã, né? Deus permite que a gente ande sobre o mar do conhecimento da sua palavra e de quem Ele é. Mas mergulhar dentro dessas profundezas, desse mar aberto, mergulhar de fato, né? Ele reserva para quem gasta tempo conhecendo Cristo Jesus. Essa é a receita do bolo. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, diz o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Geralmente a gente cita esse texto para falar da vida eterna, do paraíso e do que Deus tem preparado para nós aí na eternidade. Mas se a gente for parar para pensar, o próprio Deus nessa palavra diz que todas essas coisas já foram reveladas. No versículo 10 ele diz o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o Espírito Santo ele quer guiar a nossa vida, né? Quer nos levar para esse mar de conhecimento de quem é Cristo, né? Porque só através do conhecimento de quem é Cristo, de quem é Deus, nós podemos praticar de fato o que Ele propõe na grande comissão e fazer discípulos de todas as nações. A gente só consegue fazê-lo conhecido se primeiro a gente se conhecê-lo de fato, né? E o Espírito Santo, nessa passagem, nos convida a adentrar de fato na suprema grandeza do conhecimento de Deus. Ela é revelada pelo Espírito e reservada àqueles que o buscam.
né? Em Provérbios vai dizer que a intimidade do Senhor ela é reservada para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. E é matemática. Quanto mais tempo você gasta conhecendo a Cristo, né, mais tempo ou mais intimidade você tem com Ele, né? É como um amigo confidente, que Deus só revela os seus segredos se de fato você se torna um amigo dele, né? Então, para conhecer e viver essas experiências sobrenaturais que provavelmente Paulo, os moravianos e todos esses que têm uma vida admirável de renúncia vivem e viveram, é necessário que a gente gaste tempo com as coisas do alto. Não há mais tempo para a gente perder tempo com títulos, com ganhos e reputação perante aos homens. É necessário que a gente de fato adentre nas profundezas de Deus, como Paulo fala, certo? Em Hebreus 12, versículo 1 e 2, o próprio Jesus ele mostra do porquê a gente renuncia, né? Dá para perceber aqui que o que Paulo fala, né, está de acordo com a nossa fé racional. Por quê? Porque a gente só renuncia quando a gente conhece a Cristo. E quando a gente conhece a Cristo, de fato, quando a gente adentra na suprema grandeza do seu conhecimento, a gente cria uma base de comparação. E a base de comparação vai nos mostrar que as coisas do mundo, as coisas da carne, os nossos desejos, as nossas vontades são extremamente insignificantes comparada à alegria de viver uma vida com Cristo. É fé racional. A gente não renuncia por renunciar. A gente renuncia porque a gente sabe que o que Deus propõe para a gente, a proposta de Deus, é muito mais gloriosa, mais vantajosa do que a proposta do mundo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é basicamente a ideia de que o cristão ele tem uma fé racional e ele renuncia, ele abdica das coisas, e ele se arrepende dos seus pecados porque ele sabe que o Senhor tem preparado e já preparou coisas infinitamente maiores. E aí em Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 2, ele fala que o próprio Cristo teve esse entendimento. Ele diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, focados em Jesus, autor e consumador da nossa vida, ou da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O Senhor suportou a cruz e desprezou a vergonha, porque a alegria de assentar-se à direita do trono de Deus era infinitamente maior do que o sofrimento que ele vivera, do que o status que ele teria se ele procurasse por idolatria, ou por reconhecimento dos homens, ou por reputação perante a humanidade. Então, o próprio Jesus nos adverte que é necessário, para ter uma fé racional, uma base de comparação. E a gente percebe que quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente percebe que essa comparação nem existe, porque é muito superior a alegria e o prazer de viver uma vida com Cristo em relação às coisas do mundo, às coisas mundanas. Então, resumindo essa história, Paulo diz exatamente o que é necessário para ter uma vida íntegra. É necessário renunciar. E para renunciar é necessário conhecer a Cristo.
porque a renúncia não vem porque nós somos mártires ou porque nós somos diferentes dos demais, mas vem porque hoje temos uma base de comparação. Nós adentramos nas profundezas do conhecimento do Senhor e percebemos que as coisas do Senhor são infinitamente maiores do que as coisas do mundo. Em Provérbios 2, e aí eu queria que vocês abrissem em Provérbios, que a gente vai ler aqui 5 versículos. Salomão ele vai criar um processo, uma dinâmica de como de fato, de forma prática, operacional, como de fato a gente conhece a Deus, como de fato a gente tem que gastar tempo com o Senhor e adentrar nas profundezas do seu conhecimento. Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, ele diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e der ouvido à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Está muito claro aqui o passo a passo do que a gente precisa realizar, né? Os 5 pontos que a gente precisa realizar para viver uma vida íntegra e uma vida focada em conhecer a Cristo, conhecer a Deus. O primeiro ponto aqui é aceitar. Aceitar as minhas palavras. Isso está muito correlacionado com obedecer. E obedecer é um ato de amor a Deus, é um ato de fé. Porque muitas vezes a obediência precede o entendimento. É necessário que a gente obedeça primeiro, para a gente entender quais os propósitos do Senhor para nossas vidas. E muitas vezes a gente se depara com situações que é necessário que a gente de fato creia que o Senhor está cuidando, está trabalhando e está dentro da vontade dele, é a melhor coisa que podemos fazer. Entendendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ou seja, cooperam para que a gente se torne cada vez mais parecido com o seu Filho. 1 João 5,3 diz o seguinte: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, obedecer requer fé. Fé de que os mandamentos do Senhor não são fardos pesados nas nossas costas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é obedecer ao Senhor, aceitar as suas palavras, os seus mandamentos, os seus princípios. E guardar no coração os meus mandamentos. A palavra guardar aqui, em algumas outras versões, ela é trocada por entesourar. A questão de guardar no hebraico está muito correlacionada com meditar. E meditar está muito além de entendimento e de conhecimento teológico, né? Tem a ver com, de fato, guardar no coração as palavras do Senhor. Ou seja, guardar com carinho as palavras do Senhor, ter zelo pela palavra do Senhor. E inclinar o coração para o discernimento. O Senhor ama um coração disposto e inclinado a aprender. Aprender com os conselhos dos sábios, aprender com os conselhos dos mais velhos, um coração inclinado para aprender ainda mais do Senhor. E ele continua aqui: se procurar a sabedoria, ou melhor, no versículo 3, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Em Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, um livro do século XVI, ele dizia que é necessário que a gente leia a palavra de Deus com a mesma inspiração com que ela foi escrita.
Ou seja, é necessário que a gente peça ao Espírito Santo através da oração por entendimento, por conhecimento, por sabedoria para entender os desígnios do Senhor. E por fim, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ou seja, nós temos que buscar o conhecimento de Deus como se fosse um tesouro perdido, né? Provavelmente, se alguém disser e garantir que há um tesouro na sala da sua casa, a partir de hoje vai haver uma corrida, né, a prata e o ouro. A gente sabe que a palavra do Senhor é tesouro, então por que a gente não busca, escavoca? Por que a gente não busca de todo o coração essa palavra? Então a palavra nos instrui a de fato gastar tempo meditando na palavra, orando e tendo conexão com o nosso Pai e de fato buscar o conhecimento do Senhor. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, de fato, é escavocar Cristo, né? É conhecê-lo da cabeça aos pés, é gastar tempo, despender tempo lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, né? Estar disposto a ter um coração inclinado e ter um coração que aceite as palavras do Senhor, né? Então esse é o segredo de uma vida renunciadora, um segredo de abdicar dos nossos pecados, das nossas vontades e viver de fato uma vida além da superfície, né? Não queremos viver uma vida superficial com Deus. Queremos de fato ter um profundo relacionamento com Ele. E Ele nos convida, né? Nós temos um Deus que, apesar de ser soberano, Criador de céus e terra, Todo-Poderoso, é um Deus que preza por intimidade. É um Deus presente, é um Deus conosco. Então, que nessa noite a gente entenda que de fato não há vida fora de uma vida disposta a conhecer a Cristo. Existe um termozinho em teologia chamado apologética, que se refere ao discurso de fé, ou melhor, o preparo na defesa do discurso de fé. E o termo está não só relacionado com conhecimentos teológicos, mas também com preparo mental, preparo emocional, preparo de vida, até porque a sua vida tem que ser uma vida de defesa do seu discurso de fé. Então que nós entendamos que de fato o Senhor quer para nós uma vida extremamente, ou melhor, totalmente mergulhada no seu mar, né? No mar do conhecimento do seu Filho. E eu queria, para terminar aqui, orar exatamente por esses pontos e para que Deus nos ajude nessa empreitada. Como falamos anteriormente, renúncia não é trivial. Nós vivemos esses dilemas, nós vivemos com uma briga interna todos os dias, diária, para de fato viver um evangelho mais parecido com o que Cristo quer para a nossa vida, propõe para a nossa vida. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. E eu também queria aproveitar a oportunidade para orar por um grande amigo meu, um amigo de longa data, meu amigo Haley. Ele está há 21 dias internado, entubado, por conta da Covid. E o que Deus tem falado ao meu coração é que, além de orar por cura, por restauração dos seus pulmões, que de fato ele tenha uma experiência real com Cristo naquele momento. A gente não sabe os mistérios de Deus, a gente não
Talvez a gente não entenda como é que Deus age em determinados momentos, mas eu creio que naquele lugar o Senhor tem se feito presente e aquecendo o coração dele, né, como o calor do sol. Então aproveito para orar pela família dele, orar pela cura e para que o Senhor faça a vontade dele, né, na vida do meu amigo. Vamos orar. Santo Eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, porque Tu é Deus misericordioso, Tu é o Deus presente, Tu é Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Tu é, Senhor Deus, fortaleza, Tu é refúgio, Tu é provisão, Tu é providência, Senhor. E queremos de fato, ó Pai, te conhecer ainda mais. Nos ajuda nessa empreitada, ó Pai, nos ajuda a viver uma vida de incessante busca pelo conhecimento da Tua palavra, pelo conhecimento da vida do Teu Filho, Senhor Deus, porque queremos ter um relacionamento profundo contigo, ó Pai. Chega de relacionamento superficial contigo, chega, ó Pai, de uma vida opaca. Queremos, ó Pai, sentir de fato a Tua presença e entender, ó Pai, quais são os mandamentos, quais são os princípios, quais são os desígnios e propósitos que Tu tem para nossas vidas, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Nos ajuda a Te obedecer, porque sabemos que obediência é amor a Ti, Senhor Deus, é um ato de fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter um coração inclinado, a Te ouvir, a Te conhecer. Nos ajuda, ó Pai, e nos orienta a guardar a Tua palavra com o maior zelo que a gente pode, Senhor Deus. Nos ajuda, ó Pai, a Te buscar como se busca um tesouro, ó Pai. É isso que queremos para a nossa vida. Também aproveito, Senhor, para orar pelo meu amigo Rele, Senhor, que hoje se encontra precisando, ó Pai, de sopro de vida, precisando de restauração nos seus pulmões. Que o Senhor se faça presente naquele ambiente, ó Pai, e estabeleça uma estação de cura naquele lugar, que estabeleça uma estação de restauração naquele lugar, e não só restauração física, ó Pai. Que o Senhor aproveite esse momento, Senhor, para se revelar a Ele. Te pedimos, ó Pai, por salvação da sua alma, ó Deus. Em nome de Jesus, queremos que Tu, de fato, estabeleça a Tua vontade na vida de Rele e na vida da sua família, Senhor. Nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te pedimos, ó Pai, por proteção nesse momento de caos e que o Senhor nos livre de todo e qualquer mal. É isso que eu Te peço, Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.